terceiro caso. Então, o caso que nós temos o limite de x tendendo a qualquer valor de uma função vezes a outra. Isso resultar em zero vezes infinito. Então, o que a gente deve fazer para sair dessa indeterminação? É transformar a função g de x vezes f de x em zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Feito isso, a gente pode proceder como a primeira regra, que é derivar numerador e denominador separadamente. Então, tanto faz se vocês transformarem em zero sobre zero ou infinito sobre infinito, que o processo vai ser o mesmo, derivar numerador e denominador separadamente. Agora, como que a gente faz essa transformação? Uma maneira de fazer a transformação é inverter a primeira ou a segunda função e passar ela dividindo a outra. Então, seria o quê? Fazer o limite de x tendendo a qualquer valor da primeira função sobre o inverso da segunda. Fazendo isso, a gente vai transformar em zero sobre zero. Ou então, fazer o limite de x tendendo a qualquer valor da segunda função sobre o inverso da primeira. Então, tanto faz a maneira como vocês vão proceder. Então, eu tenho aqui um exemplo para vocês que vai resultar nisso, em infinito vezes zero, né? Ou zero vezes infinito, que é a mesma coisa. Então, aqui, limite de x tendendo a zero de x vezes a cotangente de 2x. Então, o que acontece? A cotangente é o inverso da tangente, certo? Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente, que é o inverso, é cosseno sobre seno, certo? Então, a gente ficou com x vezes o cosseno de 2x sobre o seno de 2x. Por que eu já substituí de cara aqui o que é a cotangente? Porque é mais fácil eu saber quanto é o cosseno de zero e o seno de zero do que a cotangente de zero. Então, eu substituo isso porque é uma forma que eu consigo resolver mais fácil. Então, aqui a gente ficou com o cosseno de 2 vezes zero, né? Substituindo, cosseno de 2 vezes zero é o cosseno de zero é 1. Seno de 2 vezes zero, seno de zero, que é igual a zero. E aqui substituiu o x pelo zero, que é a tendência. Então, constante sobre zero e infinito. Zero vezes infinito foi o que nos resultou. Então, como que eu saio disso? Eu posso resolver lá pelo terceiro caso, aplicando a terceira regra lá, invertendo a primeira ou a segunda função. Mas eu também posso resolver de um outro jeito, que é a partir dessa etapa aqui, ó. Que eu tenho x vezes cosseno, é x vezes cosseno. E embaixo eu tenho 1 vezes o seno, que é seno de 2x. Aí eu ficaria com uma função fracionária ali, única, né? E era só derivar o numerador e o denominador separadamente. Por que vai acontecer? A gente vai ficar com 0 vezes 1, 0, e embaixo seno de 0, 0. Vai ficar com 0 sobre 0. Então, eu poderia simplesmente partir dessa etapa aqui e derivar o numerador e o denominador. Aí eu faria aqui a derivada de u vezes v e aqui a derivada do seno. Né? Eu ia ficar aqui com u derivada de v mais v derivada de u e aqui embaixo a derivada do seno. Tá? Poderia resolver assim, mas isso vocês teoricamente já sabem resolver, que foi o que a gente viu ali no primeiro caso, seria aquele processo ali. Ou então a gente resolve a partir desse terceiro caso invertendo uma das funções, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então aqui a gente faz o limite de x tendendo a zero, de x vezes o inverso da segunda, né? Então a segunda é a cotangente, então o inverso dela é 1 sobre a cotangente de 2x. Aqui eu fiz o x multiplicando esse inverso, tá? Mas para ficar igualzinho como tá lá no slide, ó, que é a mesma coisa, tá? Aí então é a primeira função sobre o inverso da segunda, tá? X vezes 1 é x. Agora, o que a gente tem? Se a tangente, se a cotangente é o inverso da tangente, então o inverso da cotangente é a própria tangente. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Já inverteu, o processo agora é ver se recaiu num a zero sobre zero ou infinito sobre infinito.
substituindo ali. Então, a gente ficou com o limite de 0 sobre a tangente de 2 vezes 0. Então, ali ficou 0. E aí, quanto vale a tangente de 0? A tangente de 0 seria o seno de 0 sobre o cosseno de 0. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. 0 sobre 1, 0. Então, a tangente de 0 é 0. Então, a gente ficou ali com 0 sobre 0. Transformou. Agora, o que nós podemos fazer? Se a gente conseguiu transformar em 0 sobre 0, é só derivar o numerador e o denominador separadamente. Então, a gente vai ficar com o quê? A derivada de x sobre a derivada da tangente de 2x. Então, ficamos com o limite de x tendendo a 0 da derivada de x com relação a x sobre a derivada da tangente de 2x com relação a x. Quanto que é a derivada de x com relação a x? É 1. Então, o limite de x tendendo a 0 de 1 e a derivada da tangente de 2x é a secante ao quadrado de 2x vezes a derivada de 2x. Então, o que vai resultar aquilo ali? Limite de x tendendo a 0 de 1 sobre a secante ao quadrado de 2x vezes 2. Por quê? Porque a derivada de 2x, como a gente sabe, vale 2. Tira o 2 como constante, né? E aí x com relação a x é 1. 2 vezes 1, 2. Ok? Então, agora a gente ficou com o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre 2 secante ao quadrado de 2x. Fazendo a substituição, a gente vai ter que resolver uma secante ao quadrado de 2 vezes 0. Bom, eu não sei quanto vale a secante ao quadrado de 0, né? Porque 2 vezes 0 é 0. Mas eu sei que secante é 1 sobre cosseno. E o cosseno eu já sei que cosseno de 0 é 1. Então, eu vou substituir vou substituir a secante ao quadrado por 1 sobre o cosseno ao quadrado, que aí eu consigo resolver. Então, eu vou substituir ali a secante pelo cosseno. E aí, a gente fica com o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre 2 sobre o cosseno ao quadrado de 2x. Tá? Então, o 2 é o 2 daqui e a secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, 2 vezes 1 ficou o próprio 2 ali. Então, a gente ficou com isso aqui para resolver. Agora sim, agora eu vou só substituir, porque cosseno de 0 eu sei quanto vale. Então, o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre 2 sobre o cosseno ao quadrado de 2 vezes 0. Ok? Cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. O cosseno de 0 é quanto? 1, né? Então, 1 vezes 1, isso aqui vai continuar sendo 1. Tá? Se o cosseno de 0 é 1, cosseno ao quadrado de 0 é 1 vezes 1. Então, vai continuar sendo 1. Então, a gente vai ficar aqui com o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre 2, sobre 1, né, que é 2. E o limite de um número é o próprio número. Então, o resultado deste limite aqui
é 1 sobre 2, resolvido pela regra, terceira regra de L'Hopital. E se vocês resolvessem daquele outro jeito lá que eu mostrei antes, né, também poderiam chegar no resultado facilmente. Eu ainda acho dessa maneira aqui mais fácil. Agora só uma observação. Se vocês tivessem invertido o x em vez de inverter a cotangente, vocês iam fazer vários cálculos e não iam sair da indeterminação. Tá? Quando isso acontece é o caso da gente pegar e trocar, possivelmente a gente não vai conseguir resolver dessa forma. Derivou 2 vezes ali e não deu, aí inverte a outra para ver. Tá? Que aí é o caso aqui que a gente resolveu facilmente, né? Não precisou nem derivar 2 vezes. Se vocês tivessem invertido o x em vez da cotangente, vocês iam inverter várias vezes e não ia sair da indeterminação. Certo? Então até o próximo caso aí, o quarto caso, para a gente concluir essa etapa das regras de L'Hopital.